Olá, amigos e amigas, vamos aqui continuar tratando das aquisições de imóveis rurais por pessoas físicas ou estrangeiras ou equiparadas. Lembrando, senhores, que no final da aula passada, acabei falando com vocês sobre as sociedades anônimas que devem ter necessariamente suas ações na forma nominativa para poderem adquirir imóveis rurais. As sociedades anônimas estrangeiras, né? Claro, devem ter suas ações necessariamente na forma nominativas. Agora, essa obrigatoriedade não se aplica às empresas públicas, cidades de nome mista, autarquias e fundações públicas. Agora, pessoas jurídicas estrangeiras não podem adquirir ou arrendarem imóveis acima de 100 módulos de exposição indefinida. As pessoas jurídicas estrangeiras ou equiparadas só podem adquirir imóveis com até 100 módulos de exposição indefinida. Acima disso, só mediante a autorização do Congresso Nacional. Fundamento legal, artigo 23, parágrafo 2º da Lei de Reforma Agrária, da Lei 8629 de 1993. Tá? Então, pessoa física, pessoa jurídica estrangeira ou equiparada só pode adquirir imóveis com até 100 módulos de exploração indefinida. Agora vejam, assim como acontece com pessoas físicas estrangeiras, se o imóvel estiver situado em local de fronteira ou em local considerado indispensável à segurança nacional, vai sempre precisar também do assentimento da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional. Então, assim como acontece com pessoas físicas estrangeiras, as jurídicas estrangeiras ou equiparadas só podem adquirir imóveis localizados na fronteira ou em locais considerados indispensáveis à segurança nacional, com assentimento, autorização da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional. Falamos sobre limitações referentes ao módulo de exploração definida. Esse módulo de exploração definida, ele varia de 5 a 100 hectares. Deixo bem claro para vocês. Vamos agora tratar das limitações do que tange à extensão territorial do município. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, de forma geral, só podem ser proprietários de imóveis rurais que alcancem até 25% da extensão territorial daquele município. Então, a limitação territorial para aquisição de imóveis rurais para os estrangeiros é de 25% da extensão territorial do município. Por sua vez, estrangeiros da mesma nacionalidade só podem ser proprietários de imóveis rurais naquela cidade até o limite de 10% da extensão territorial daquele município. Então, com relação à extensão territorial, temos 2 limites territoriais. Para estrangeiros, de forma geral, só podem ser proprietários de até 25% da extensão territorial do município. E estrangeiros da mesma nacionalidade, por sua vez, só podem ser proprietários de imóveis rurais até o limite de 10% da extensão territorial daquele município. Agora, essa limitação com relação à extensão territorial traz exceções na norma. Vamos olhar o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 2º, Lei Federal 74965 de 77. Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisições de áreas rurais, primeiro, inferiores a 3 módulos, segundo, que tiverem sido objeto de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão, constante de escritura pública ou documento particular devidamente protocolado na circunstância imobiliária competente e cadastrado no INCRA em nome do proprietante comprador, antes de 10 de março de 69. Inciso 3, quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado com pessoa brasileira sob regime de comunhão de bens. Aqui no inciso 3, olhem que interessante. Lembra que falei com vocês com relação às limitações referentes ao modo de exploração definida das pessoas físicas estrangeiras que se aplicam aos brasileiros casados com estrangeiros cujo regime adotado seja da comunicabilidade de bens? Então, aqui é outra regra contrária. No que tange ao limite territorial, esse limite da extensão territorial não se aplica ao brasileiro casado com estrangeiro com regime que gera comunicabilidade de bens, bem como para aqueles que têm filhos brasileiros.
Então veja que a limitação territorial não se aplica ao estrangeiro casado brasileiro com regime que gere comunicabilidade de bens, bem como para os estrangeiros que têm filhos brasileiros. Mas a limitação do modo de expressão definida se aplica àquele brasileiro casado com estrangeiro, sob regime que gere a comunicabilidade de bens. Preste atenção para não se confundir quando for fazer uma prova ou quando for trabalhar, no caso concreto, com imóveis nessas situações. Outra questão interessante a respeito do tema é a questão referente aos portugueses que tenham reconhecimento de reciprocidade com respeito aos direitos civis. Portugueses com reconhecimento de igualdade de direitos civis com os brasileiros. Vamos lá. Portugueses residentes no Brasil e que tenham certidão de reciprocidade, de tratamento de igualdade de civis, não submeterão às limitações impostas pela Lei 5709. Os fundamentos: artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, Decreto 70.43b de 2012 e artigo 9º da normativa 88 do INCRA. Então, portugueses que tenham certificado de reciprocidade referente à igualdade de direitos civis com brasileiros não submetem às limitações impostas pela Lei 5709. Agora, outra questão importante sobre o tema: aquisições de imóveis rurais por estrangeiros através da usucapião. Nós sabemos que a usucapião é a modalidade de aquisição originária de propriedade. Mas as limitações impostas pela Lei 5709 também se aplicam a esses casos de usucapião de imóveis rurais por estrangeiro. Apesar de ser aquisição originária, submetem às limitações impostas pela Lei 5709. Então, o estrangeiro que adquirir por usucapião deve submeter às restrições impostas pela Lei 5709 de 1971. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver outra questão, que é o seguinte: e no caso de sucessões causa-mortes? Como que fica quando for sucessão causa-mortes? Se aplicam também as limitações referentes à extensão territorial e ao modo de expressão definida? O que vocês acham, pessoal? Bom, no caso de sucessões causa-mortes, não incidem as limitações impostas pela Lei 5709/71. No caso de sucessões causa-mortes, assim como adiantamento legítimo, não se aplicam as regras referentes às limitações impostas pela Lei 5709 de 1971. Mas vejam, se esses imóveis estiverem localizados em fronteira ou área indispensável à segurança nacional, apesar de não incidir as limitações impostas pela lei, deverá ter o assentimento da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional. Volto a destacar. No caso de sucessão causa-morte, assim como adiantamentos legítimas, não se aplicam as limitações impostas pela Lei 5709 para os herdeiros. Mas, se o imóvel estiver situado em local de fronteira ou em área considerada indispensável à segurança nacional, deverá ter o assentimento para aquisição da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional. Para acabarmos o tema e acabarmos o curso, vamos ver exceções de não aplicação das limitações no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 5709/71, inseridas pela Lei 13986 de 2020, e são as seguintes: letra A, notificação legítima, como falei para vocês. Agora, letra B e letra C é que são interessantíssimas. Não vão se aplicar limitações nas hipóteses de constituições de garantia real, inclusive transmissão da propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Então, essa regra veio para facilitar as multinacionais, são financeiras multinacionais, de realizarem financiamentos com alienação fiduciária garantia desses imóveis. Agora pode consultar a propriedade e não vai correr limitação das leis, da Lei 5709, no caso de consolidação da propriedade por pessoa física, por pessoa jurídica estrangeira, nesses casos. Tá? Então, letra B, as hipóteses de constituição de garantia real, inclusive transmissão da propriedade fiduciária
em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Letra C. Aos casos de recebimento de imóvel e liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira ou pessoa jurídica nacional da qual participem qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e que residam ou tenham sede no exterior, por meio de realização de garantia real, dação de pagamento, qualquer outra forma. Então veja que interessante, o artigo 1º para 2º, alterado pela Lei 13.986, prevendo a não limitação das regras impostas pela lei para pessoas jurídicas estrangeiras ou nacionais, quando forem constituir garantia real, ou quando forem fazer alienação fiduciária garantida desses imóveis para estrangeiros, ou ainda no caso de recebimento de imóvel e liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira, ou pessoa jurídica nacional da qual participem, pessoas físicas estrangeiras ou jurídicas que não tenham sede ou residam no exterior. Tá bom, amigos? Acabamos aqui esse curso. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu Instagram. Meu Instagram é Marcelo B. Brandão. Quem quiser pode me adicionar, que eu vou tirar dúvidas com o maior prazer. Um abraço a todos e até a próxima.